E sejam bem-vindos à segunda aula do Projeto Japonês 2024, o mini curso da 123 Japonês para você dar os seus primeiros passos na língua japonesa. Me chamo Takashi Yamanishi e estou junto com as professoras Thais Suzuki e Mitsuko Uehara para falarmos sobre os fundamentos da língua japonesa. Aliás, se você assistiu a aula de ontem, deve ter entendido que a estrutura da língua japonesa é simples, só é diferente da lógica da língua portuguesa. Falamos da questão do corpo e da alma que compõem a gramática da língua japonesa. Hoje o tópico será muito especial, principalmente porque nós contamos com a professora Mitsuko, que é uma professora nativa. Ela irá nos ajudar a desbravar a parte da pronúncia da língua japonesa. E, aliás, caso você tenha caído de paraquedas nesta live e não tenha assistido o vídeo de ontem, fique tranquilo. Todas as aulas do Projeto Japonês 2024, que aconteceu desde ontem, terça-feira, até sexta-feira, estarão disponíveis até o final do dia de domingo. Então, caso você queira maratonar, e ir assistindo no seu ritmo, fique à vontade. E lembrando que este projeto tem como objetivo introduzi-los ao mundo da língua japonesa. Inclusive, queria que vocês comentassem aqui o que vocês aprenderam na aula de ontem. Falei de umas coisas, corpo, alma, estrutura, mas concretamente, o que vocês aprenderam? Comentem aí e de quebra, ficaríamos muito felizes se vocês puderem deixar um like para que o algoritmo entenda que o nosso conteúdo é relevante nesta internet. Antes de começar a aula, queria lembrar que nós temos um grupo de WhatsApp, que é o nosso canal de comunicação oficial do Projeto Japonês 2024, em que mandamos os comunicados e também os materiais complementares de cada aula para cada um de vocês. Como falei, a aula de hoje será focada na pronúncia, junto com Tai Sensei, Mitsuko Sensei e um pouquinho da minha contribuição. Vou passar a vinheta e vamos começar! É isso aí, Tai Sensei, Mitsuko Sensei. Estamos aqui, então, na segunda aula para falarmos sobre pronúncia da língua japonesa. E já demos algumas pitadas na aula passada, Mitsuko Sensei? Falamos que a pronúncia de Brasil em japonês é... Como é que era mesmo? Brasil. São Paulo. São Paulo. Brasília. Brasília. Já temos algumas pistas por aqui. Mas vamos começar dos fundamentos, pela parte mais importante, que é a diferença entre tonicidade e tonalidade. Tai Sensei, por favor. É que o português, assim como muitas das línguas ocidentais, elas são, as diferenças do som é por forte ou fraco, ou seja, pela tonicidade. Tanto é que a gente fala acento tônico, a sílaba que é mais forte, tá? Mas o japonês é por tonalidade. Quando a gente fala de tonalidade, a gente lembra de música, som mais alto, mais baixo. Esta é a característica da pronúncia japonesa, característica básica. Entendo que ainda está um pouquinho abstrato entender, Putz, mas o que é esse tom forte? O que é essa coisa que parece uma música? Mas traremos exemplos concretos para vocês irem pegando e praticando, O mais importante é vocês praticarem e, por ser uma aula de pronúncia, vocês vão ter que falar. Então, não fiquem com vergonha, de vocês estarem, de repente, em casa, no quarto. Tentem falar conforme iremos apresentando para que vocês possam praticar desde agora os fundamentos da pronúncia. O segundo ponto é que são as sílabas, Na verdade, especificamente sobre as vogais da língua japonesa. No português, apesar de falarmos A, E, I, O, U, não são só 5 vogais na língua portuguesa, Tai Sensei? Não, você tem o A, o E e o E, Tem o O e o O, são diferentes. Mas em japonês, não. É uma coisa mais uniforme. Aí, para isso, vou pedir a ajuda da Mitsuko Sensei, Vou pedir para que ela pronuncie para a câmera todas as vogais da língua japonesa. Hai. Seria A, I, U, E, O. Acabou. Acabou. São 5 vogais na língua japonesa. Apenas 5. Não tem an, não tem e, não tem e. Não. Nada disso. Exatamente como a Mitsuko Sensei pronunciou. Todas abertas. Vou pegar algumas palavras, então, que tendemos a pronunciar de uma maneira específica em português e vou pedir para a Mitsuko Sensei repetir em seguida. Tem uma cidade
que eu adoro, inclusive foi o primeiro lugar que nós gravamos quando fizemos a nossa viagem no ano passado, em setembro, que é Yokohama. Só que eu sei que em japonês não se pronuncia desse jeito. Como é que é, Mitsuko-sensei? Pode pronunciar novamente para eu poder escutar direito? Claro, eu falei Yokohama. Bem diferente, né? Para mim é bem diferente, porque eu não consigo fazer essa pronúncia que Takashi Sensei fez, né? Ficaria, em japonês, seria Yokohama. Yokohama. Certo. Repita vocês também. Yokohama. É interessante o que a Mitsuko-sensei comentou, porque falou que não conseguia fazer a pronúncia de Yokohama. Não, porque japonês não tem aquele som que sai por nariz, né? Acho que aquele som de tio, né? São Paulo, não sei fazer. Mãe, né? Não sei fazer. pão. Né? Por isso eu falei São Paulo ontem. Né? Então é bem diferente. Claro. E isso me fez lembrar de uma palavra que os brasileiros tendem a pronunciar de uma maneira muito específica, um petisco, muito comum nos izakaya, que são os bares, né, no estilo japonês, que combina muito bem com uma cervejinha, Tai Sensei. Ah, eu acho que eu sei. Um verdinho? Um verdinho, né? O edamame. Não é assim que se pronuncia em Não japonês. é edamame? Pede para Mitsuko-sensei fazer a pronúncia correta. Opa, Mitsuko-sensei. Então, como é que fala edamame em japonês? Edamame. Hum. Edamame. Não tem aquele som que sai por o nariz, né? Eu acho que não é só isso. Pode repetir Claro. como você... Eu falei edamame. Mami, eu não sei fazer isso. Mais uma vez, Mitsuko-sensei. Edamame. Ah, eu vou falar de mais uma coisinha. Takashi Sensei, ele colocou acento no ma, edamame. Por quê? O brasileiro, quer dizer, a língua portuguesa aqui no Brasil, a maioria das palavras são paroxítonas. Falei um palavrão, né? Ou seja, o acento mais forte é na penúltima sílaba. E a tendência do brasileiro é de colocar esse acento na penúltima sílaba. Não. Em japonês tem que ser tudo igual, quando muito cantado, modulado. Mais uma vez, Mitsuko-sensei, por favor. Hai. Edamame. Muito bem, não é edamame, mas sim edamame. Pronuncie você também. Edamame. Inclusive, essa questão da paroxitonação da palavra aconteceu quando eu falei Yokohama. Exatamente. É a mesma coisa, não só a nasal, que a professora Mitsuko falou, né, levantou, mas a questão da paroxitonação. Não é Yokohama, mas é Yokohama. Muito bem. E claro que eu forcei, né, na hora de trazer uma pronúncia mais abrasileirada, mas repararam que enquanto eu falei edamame, a Mitsuko-sensei falou edamame. Só que o que vocês estão vendo na tela, a sílaba final é ME. Por que os brasileiros tendem a pronunciar o me como mi? Porque os brasileiros, na língua portuguesa, não necessariamente se pronuncia o que está escrito. Né? O som do X, por exemplo, né, Mitsuko-sensei, pode ser táxi, né? Mas pode ser o som de S, né? Como oshi, por exemplo. Então, tem a variação numa mesma letra. Só que no japonês, as sílabas não têm essa variação na pronúncia, certo? Em japonês, cada sílaba tem um som, né? Cada um batido, vamos dizer assim. Por exemplo, edamame tem 4 letras japonês. Edamame. São 4, edamame. Enquanto português ficaria... Edamame. Né? É bem estranho para mim. Sim. E aproveitando este gancho, né, a língua japonesa é formada por sílabas, basicamente, certo, Tai Sensei? Exato. Quer dizer, quase todos os sons da língua japonesa terminam sempre com uma vogal. E uma vogal que não é acentuada. Com exceção de um som, que é a nasal. Tá? A nasal do japonês é pronunciada, você fecha a boca para pronunciar. Não nasala como nós fazemos com o tio. Você pode dar um exemplo, Takashi Sensei? Tem uma marca muito famosa, a Nissan. Pois é.
Mais uma vez, Takashi Sensei. Nissan. Qual é a forma correta, Mitsuko Sensei? Nissan. Nissan. Olha só. Então, tem essa diferenciação, né? Isso. Quando a gente fala Nissan, como Takashi Sensei, são 2 sílabas. Mas em japonês é Nissan. Também se conta como uma sílaba. Perfeito. Né, já já vamos retomar esses tópicos mais adiante, mas eu queria dar um passo atrás e retomar essa questão dos sons serem silábicos. Porque quando eu pedi para a Mitsuko Sensei falar Brasil, que é 2 sílabas, como é que fica mesmo Brasil em japonês? Ficaria Brasil. 4 sons. 4 sons, né? Burajiru. Tem algumas coisas que a gente pode notar a partir disto, mas primeiro ponto que me chama a atenção é a ausência de encontros consonantais, né? O PR de pra ficou bura. Isso. Certo. Tai Sensei falou, né? Japonês termina tudo com vogal, né? Então não tem esse R, BR, que termina com ele, não temos. Então, temos que separar essas letras para virar em japonês. Isso. E via de regra, esses encontros consonantais são preenchidos com som de U e às vezes com som de O. Por isso que vira burajiru. É muito comum. Né? Então, por que ficou du no final? Ah, e é uma outra característica. Exatamente. Certo? Não tem 2 consoantes juntas, como também não tem uma consoante sozinha. No final. Exatamente, que é o caso do Brasil, que vai junto com zi e no português. Mas em japonês é bu, porque BR não existe, então eu tenho que desdobrar em burá, e o zil vai ficar diru. O di é um outro sinão da pronúncia japonesa. De fato. Só que virou ru e não lu. Por que, Mitsuko Sensei? Porque em japonês não temos pronúncia de ele, né? Quando, por exemplo, Brasil termina com ele, pronunciamos com R-U. Brajiru. Não é lu, é ru. Ah, então não é lamen? Não, é ramen. Ramen, olha só. Então, já notem que a pronúncia da língua japonesa é bem mais simples do que o português, pelo que estou percebendo. Se você preferir, ele é uma língua muito fácil do ponto de vista de pronúncia. Aliás, eu acho que é uma das mais simples das línguas universais. Então, é isso, sempre ter uma vogal terminando o som. Agora, eu só queria chamar a atenção quando se trata de uma consoante sozinha. Normalmente, ou mesmo no desdobramento de 2 consoantes, normalmente se coloca o U. Mas tem o caso de colocar o O quando é com som de T ou D. É verdade. Né? Então, por exemplo, track, que vem do caminhão do inglês, não é turak, mas é torak. Tá? Torak. Isso. Né? Drug, que é como se fosse drogas, remédios, não é durag, mas sim dorag. Por Exatamente, exemplo. isso aí. Perfeito. Né? E uma curiosidade, né? No português a gente tende a preencher estes sons com I, certo? Facebook, por exemplo. Piquenique. Piquenique. Como é que é Facebook em japonês? Ficaria Facebook. Facebook. E piquenique? Piquenique. Né? Então, cada língua com as suas particularidades. Eu acho super divertido ver essas diferenças. Inclusive, brincamos muito com isso nas nossas redes sociais, né, Mitsuko Sensei? Brincando, né? Fazendo graça com essa diferença de pronúncia. Sim, e essa brincadeira agrada para os japoneses também. Por exemplo, minhas amigas do Japão, de japoneses, elas se divertem muito, né? Para reaprender o japonês e aprender português. É muito legal. E falando sobre rede social, eu não posso deixar de pedir para vocês que estão participando do Projeto Japonês 2024 a deixarem um like, né? Comentem aí o que vocês estão achando e compartilhem com seus colegas que você está aprendendo japonês nesta primeiríssima semana de 2024. E Mitsuko Sensei, então, falamos agora há pouco que na língua japonesa
se trata da tonicidade e tonalidade de uma forma diferente, né? Não tem sílaba tônica, mas sim são os tons. Uhum. Tem as palavras que são silábicas e as vogais sempre são abertas, né? Sim. A, I, U, E, O. Alguns sons não existem, como o som de L, que comentamos, não é lamen, mas sim ramen. E também não tem o som de V, certo? Como é que ficaria vegetariano em japonês? Ficaria vegetarian. Vegetariano. Como é que ficaria Valéria? Ficaria valeria. Ok. E outro ponto que tocamos agora há pouco foi a ausência do nasal. Como é que ficaria palavras como, por exemplo, pão de queijo em japonês? Ficaria pão de queijo. Pão de queijo. Repita conosco. Pão de queijo. Muito bem. Pois bem, e sobre uma coisa que talvez, né, são muitas coisas que estamos trazendo, mas acho que o mais importante, né, Tai Sensei, é de não acentuar a penúltima sílaba. Acho que só disso já tem um avanço. É um grande salto. Então, todas as vezes que você sentir aquela vontade de colocar uma coisa forte na penúltima, esquece, passa reto. É melhor você pronunciar plano do que estar dando essa força na penúltima sílaba. Perfeito. Então, vou pegar algumas palavras que os brasileiros já conhecem, como, por exemplo, shimeji. Mitsuko Sensei, como é que fica? É shimeji. Shimeji. Muito bem, repitam novamente. 3, 2, 1. Shimeji. Shimeji. E que mais? Shiitake. Hai. Ficaria shiitake. Muito bem, repitam conosco. 3, 2, 1. Shiitake. E yakisoba, Mitsuko Sensei. É yakisoba. Yakisoba. Muito bem, repita novamente. 3, 2, 1. Yakisoba. Perfeito, muito bem. E acho que vale lembrar também outras características das pronúncias, né? Existem pronúncias especiais na língua japonesa, certo, Tai Sensei? Você está se referindo aos sons longos, Isso. aos contraídos. Exatamente. É muito importante saber distinguir sons curtos e longos, sons prolongados. Por exemplo, Vamos ver. Vou pegar uma palavra que já fizemos um vídeo sobre isso no YouTube, né? Que para não utilizar essa expressão, mas arigato. As pessoas tendem a falar arigato. Se fosse em japonês. em japonês você tem que prolongar a última sílaba, que ficaria, Arigato. que inclusive tem que ser complementado. O correto é falar arigatou gozaimasu. Tudo isso será tema da nossa quarta aula, japonês na prática, que vocês poderão assistir às 8 horas da sexta-feira. Fechando este parênteses, vamos falar da cidade, da capital do Japão, que a gente fala como Tóquio. Ela é repleta de som prolongado, certo, Mitsuko Sensei? Sim. Ficaria Tokyo. Como falamos, a língua japonesa é silábica e a presença ou a ausência deste som prolongado faz muita diferença e pode até causar algumas situações engraçadas na língua japonesa. Um clássico exemplo acho que é de Oba-san, certo, Mitsuko Sensei? Hai. Oba-san é uma coisa, oba-san é outra coisa. Vocês notaram que eu falei primeiro oba-san e segundo foi oba-san. Agora, oba-san é tia. Oba-san é português, eu não sei pronunciar direito, mas vou tentar. É avô. Isso, Perfeito. avó. Oba-san é avô e oba-san é tia. É isso aí. Inclusive, muita gente acha que nós somos uma família. Muita gente, sua avó é muito linda, sua mãe é muito legal, né? Achando que nós três, né, somos parentes, mas não somos. Somos muito amigos, mas não somos parentes. A Thaís Sensei nem é vó, gente, para início de conversa, né? Mas enfim, tome cuidado para não misturarem, né? Oba-san com oba-san. Acho que outro exemplo que a gente sempre traz é o de cerveja e prédio, certo, Mitsuko Sensei? Sim. Cerveja é biru, né? Tem que alongar. Biru. E os prédios são biru. Muito bem. Então, se você não se atentar do uso do som prolongado, você pode erroneamente falar, estou tomando um prédio, né? Como é que você faz isso, né? Impossível. Ou o contrário, né? Você vai a uma cerveja. Biru ni, biru e
ikimasu, né? Como assim? Você está indo para uma cerveja, sabe? Né? Pode soar um pouquinho esquisito. Vamos falar então, Thais Sensei, do segundo som especial, que são os sons oclusivos. Oclusivo é um termo técnico, mas ele vai dizer aquele som que você vai fechar uma parte do seu aparelho fonador. É aquele que dá um saltinho, ou, se preferir, que faz uma pausinha na pronúncia. Em português, a gente tem um exemplo que é o caso do pizza. Pizza. Você não fala pizza, é verdade. pizza. Pizza. Nós somos do curso de italiano, mas é por aí a pronúncia. É verdade. E, novamente, isso pode trazer algumas diferenças, né? Como a palavra neko e neko, certo, Mitsuko Sensei? はい。猫 é um gato, né? Neko, que tem que dar esse som oclusivo. Neko significa raiz. Muito bem. Pode dar também um exemplo de verão e nozes? はい。verão é 夏。e nozes é 夏。 E falando sobre os sons especiais, falamos agora do som prolongado, do som oclusivo, e lá atrás temos uma palhinha do som certo, Thais Sensei? Que não se pronuncia como no português, nasalando com tio. Você tem que pronunciar o N. Então é Nissan e não Nissan. Isso, Nissan. Pronuncia aqui dentro da boca, mas é contado com mais um som. Aliás, Mitsuko Sensei, eu pensei numa palavra aqui que tem tanto o som prolongado, tanto o som oclusivo e também o som de que é aquele lamen no copo. Ah, sim. Esse aí é cup ramen. もう一度、de novo, tá? Cup ramen. Ah, então aqui é interessante, né? Tem o som prolongado em ramen, tem o som de no final, né? Ramen, e o som oclusivo em cup, Isso. cup ramen. Então, vamos repetir junto com a Mitsuko Sensei em 3, 2, 1. Cup ramen. Perfeito. E se você está aproveitando este curso, esse projeto japonês 2024, deixa aí o seu like, comentem aqui o que você está achando do curso, né? Se você já sabia de tudo isso que estamos falando e compartilhe com seus amigos. De repente tirar um stories de você estudando com seu lápis e caderno ou você gravando um pedaço do vídeo, será de grande ajuda para que o nosso conteúdo chegue para mais pessoas. Pois bem, então agora gostaria de falar sobre alguns pequenos tópicos, né, que faz diferença na hora de pronunciar na língua japonesa. Principalmente o primeiro tópico, a Mitsuko Sensei acho que sofre por conta dela, que é o som de tsu, que faz parte do seu nome, né, Mitsuko Sensei? Sim. Meu nome é Mitsuko, né? Tem T-S-U. Então, tem pessoas que me chamam de Michisuko. Pessoal, não sou Michisuko, sou Mitsuko. Mesma coisa, digo, com tsunami, né? Aquele onda gigante que causa destruições. Esse não é tsunami, é tsunami. É isso, tem que ser pronunciado em uma leva só, né, em uma sílaba única. Tsu. Acho que cabe naquela mesma lógica do português colocar o i, né? Tem o TS, vira tissu, certo? São encontros consonantais que não existem no português, então a tendência é de colocar uma vogal. Então, tsu fica tissu. Aliás, é uma coisa que me fere os ouvidos. Inclusive, não sei se eu posso dizer aqui, mas me incomoda muito quando repórteres, né, dão notícia e falam tsunami. Ai, meu Deus do céu, não é tsunami, é tsunami. Tá? Existem algumas palavras, naturalmente, que a pronúncia brasileira é aceitável, só que em algumas ocasiões, como tsunami, acho que fica difícil de defender. Aqui a gente fala, por exemplo, é perfeitamente ok falar Yokohama, Tóquio, Osaka, mas falar, né, tsunami, aí já acho que passa de alguns limites né, que a gente consegue compreender, vai prejudicar sua compreensão na hora de estudar o japonês. Takashi Sensei, mas os brasileiros falam direito aquela marca de carro. É verdade, as pessoas não falam Mitsubishi, né, fala Mitsubishi. Então, né, e que em japonês fica um pouquinho diferente porque não se paroxitona a palavra, né? Então, Mitsubishi
Só para complementar, eu acho que como vem no meio da sílaba, da palavra, perdão, Verdade. é mais fácil. Agora, o duro é começar com tsu, Tem razão. né? Então, é só treinar um pouquinho. Só praticar, vocês já sabem pronunciar Mitsubishi, certo? Muito bem. Passando então para o próximo tópico, que é o som do CH, Tai Sensei. Né? Esse é um outro quesito que me incomoda quando ouço o noticiário. CH, quando está escrito CH em japonês, se pronuncia T, coloca um T na frente, tá? Então, por exemplo, não é... Me dá um exemplo. Banchá. Não é banchá, mas é banchá. Coloca um Tzinho na frente. Certo. Se popularizou também o mochi. É mochi. E aí, como é que se escreve o shi? Né? Vocês vão me perguntar, mas e o shi, o chá, xó? Não, basta colocar S. Verdade. Tá? Então, com S é sempre sh, tá? Mas com C é sempre t. É isso aí, pessoal. São pequenos detalhes que fazem a diferença. Vocês hoje aprenderam que não é tsunami, mas sim, Tsunami, não é Nissan, mas sim, Nissan, não é edamame, mas, edamame, perfeito, banchá, bancha, mochi. mochi. É isso aí, pessoal. Então aprendam essas particularidades. Claro que por conta da limitação do tempo, né, não temos essa pretensão de trazer todas os pormenores da pronúncia, mas podemos dizer que abordamos todas elas, sem exceção, dentro do nosso curso Japonês Essencial, em que é um curso que trabalhamos as 4 habilidades, né, Tai Sensei? Sim, a gente começa com a escritura, a leitura, mas também a oralidade. Tem que saber falar e ouvir. Acho que um grande diferencial é que nós temos uma aula de conversação para que vocês não fiquem só nas videoaulas, né? Não fiquem apenas na teoria, mas que vocês tenham a oportunidade de conseguir praticar o que você está falando. Vamos trazer para vocês mais um resultado, né, da nossa metodologia, do nosso curso Japonês Essencial. E lembrando, fiquem até o final, queremos trazer as informações do segundo sorteio do curso. Vamos lá! 皆さん、こんにちは。私はマルセロで1、2、3 japonês の学生です。どうぞよろしくお願いします。Olá pessoal, eu sou Marcelo, aluno da 1, 2, 3 japonês. É um prazer. 日本文化が好きなので、日本語を勉強します。日本料理と音楽とアニメが大好きです。そして漢字は綺麗と思います。日本で勉強するのが夢です。だから日本語能力試験をお勉強しています。1、2、3 japonês の先生はたくさん親切ですよ。ほとんど毎日教えます。先生のおかげで私の夢は叶えることができます。1、2、3 japonês どうもありがとうございます。頑張りましょう。É isso aí, como vocês puderam ver, o nosso aluno conseguiu trazer essas particularidades da pronúncia ao trazer esse depoimento para nós. E agora vamos trazer informações sobre o sorteio. E vocês vão reparar que em cada aula o sorteio vai melhorando, né? Ontem sorteamos um mangá e vocês vão ver o que a gente vai sortear neste vídeo. Olá, aqui é o Juliano da equipe da 1, 2, 3 Japonês, novamente para falar sobre o prêmio da aula de hoje e também sobre o certificado, então preste atenção. A cada aula do Projeto Japonês 2024, o prêmio vai melhorando e para a aula de hoje sortearemos o livro Gramática da Língua Japonesa para Falantes de Português, da editora Pontes, escrito pela Tai Sensei. E para concorrer ao prêmio é muito simples. Nós acabamos de postar essa foto da Tai Sensei lá no Instagram da 1, 2, 3 Japonês. Encontre essa publicação e comente. O que você aprendeu na aula 2 do Projeto Japonês 2024? O ganhador será sorteado amanhã à tarde e os critérios para receber o prêmio são seguir a 1, 2, 3 Japonês e explicar o que você aprendeu e o que mais gostou na aula de hoje. Lembrando que a partir dessa aula serão sorteios e não concursos. E agora, para falar sobre o certificado, só para lembrar que para receber o certificado você precisa assistir a todas as aulas e baixar todos os materiais de apoio. O link para baixar o material
da aula de hoje será enviado amanhã nos grupos de WhatsApp. Você precisa colocar o seu nome, sobrenome e e-mail com muita atenção, porque são esses os dados que serão usados para fazer o seu certificado. Então, lembre-se, só receberá o certificado quem participar de todas as aulas e baixar todos os materiais. Os certificados serão emitidos e enviados a partir do dia 16 de janeiro, daqui 2 semanas. E aí, TSC, quem diria, hein? Um livro seu sendo trazido como um sorteio. Quem me dera fosse meu, eu sou apenas uma das autoras. Mas teve uma grande contribuição, você não pode negar isso. E recebo muitas boas avaliações de quem adquiriu o livro. Agradeço a parte que me toca, mas realmente a gente tenta facilitar, né, ou ajudar essa assimilação da língua japonesa pelos falantes da língua portuguesa. É isso aí. Espero que vocês estejam aproveitando, né, todos esses bônus que estamos trazendo ao longo deste projeto Japonês 2024. E amanhã tem mais. Amanhã iremos falar sobre a escrita da língua japonesa. Se vocês preferirem no plural, as escritas ou os sistemas de escrita, que tem mais de um. Vocês perceberam o quanto vocês já aprenderam sobre a pronúncia da língua japonesa? Começamos pedindo para a Thais se explicar sobre a diferença de tonalidade e tonicidade. Comentamos que os sons da língua japonesa são silábicas, né, Mitsuko-sensei? Exceto o som de E comentamos também sobre a ausência de alguns elementos que temos no português, mas não tem no japonês, como os encontros consonantais, Brasil vira Burajiru, e alguns sons que estamos habituados a utilizar no português, que é o som de L, o som de V e também o som da nasal, também estão ausentes dentro do conjunto de pronúncias da língua japonesa. Comentamos também algumas outras pronúncias especiais, sobretudo a pronúncia do som prolongado e também do som oclusivo e mais algumas outros pequenos detalhes, né? E naturalmente não temos a intenção de trazer todos os tópicos em um único vídeo, mas acredito que isso já é uma ótima introdução para vocês entenderem o universo da pronúncia da língua japonesa. E lembrando que nós temos um grupo de WhatsApp em que mandamos as informações do Projeto Japonês 2024 em primeira mão. Inclusive, os materiais complementares desta aula para vocês revisarem estarão disponíveis e irão ser distribuídos por meio deste canal. Então já leia aqui o QR Code para participar do nosso grupo. Porque, como falamos ontem, né, TSC, é fundamental a revisão para sedimentar as informações. Com certeza. Não se aprende uma língua da noite para o dia. Precisa treinar, exercitar e assimilar bem. É isso aí. Então, a gente se vê amanhã, às 8 horas, na aula de escrita, ou como a Thais Sensei muito bem disse, as escritas japoneses. Muito obrigado por estar participando do Projeto Japonês 2024. Ficamos genuinamente felizes em tê-los aqui. E a gente se vê então amanhã. Muitíssimo obrigado. Arigatou gozaimashita.